teste genético pode indicar quem tem predisposição a ser um caso grave de Covid-19. Com o resultado, é possível que os médicos avaliem qual é a melhor estratégia de prevenção. A boa notícia é que esse teste é totalmente brasileiro e logo estará disponível no mercado. Só falta agora o registro na Anvisa, que deve sair nas próximas semanas. E nós conversamos com o pesquisador que desenvolveu este teste genético, o médico geneticista Marcelo Sadi. Acompanhe a entrevista. Como é que esse teste genético funciona para, então, saber se a pessoa tem disposição ou não para ser um caso grave da Covid-19? Então, a gente está criando 3 opções. Uma opção é um teste novo, que é exatamente esse COVID-19. Existem relatos na literatura científica de que algumas pessoas, mesmo sendo mais jovens, elas desenvolvem quadros graves de Covid-19 e, às vezes, vão até a óbito, mesmo tendo menos de 60 anos de idade, mesmo tendo alguns daqueles fatores de risco, como a idade, diabetes, obesidade, mesmo assim elas desenvolvem. Então, foi verificado que existem genes que podem favorecer a infecção, a replicação viral, podem levar a uma resposta imunológica exagerada, que é um dos grandes problemas da Covid-19. A resposta imunológica é tão forte, tão exagerada em algumas pessoas, que acaba comprometendo vários órgãos, levando esse quadro grave, muitas vezes, a óbito. Então, a gente selecionou poucos genes, na realidade, que a gente viu que já tem um bom respaldo científico e que pode ajudar as pessoas a saberem se elas têm um risco maior de apresentar esses quadros graves. Lembrando que, na realidade, apenas 5% das pessoas que são expostas ao vírus vão desenvolver um quadro grave. A gente tem de 80% a 81% que se expõem e não sente absolutamente nada, são assintomáticas. 10% a 15% vão apresentar quadros leves a moderados e 5% precisam de internação. E, além daqueles fatores de risco que a gente conhece, existem esses fatores genéticos, como, por exemplo, o gene ACE, que é um dos genes que está nesse perfil. Esse gene ele atua num sistema que regula a nossa pressão sanguínea, que regula a quantidade de sal. Então, se você tem um alelo, que é uma variante genética, que está associada com maior produção da ACE, você acaba tendo uma maior produção de angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Então, isso aumenta o risco de hipertensão. Hipertensão é um fator de risco para a Covid-19. E os estudos mostram que pacientes que são portadores dos 2 alelos, das 2 variantes genéticas, lembrando que a gente é alelo do pai ou da mãe, que levam essa maior produção dessa enzima, eles, quando hipertensos, apresentam o risco 1,45 vezes maior de desenvolverem quadros graves de Covid-19. Então, se, por exemplo, a pessoa olha no laudo dela, mas tem que conversar com o médico, o nutricionista, e verifica que ela é portadora desse genótipo, dessas variantes de risco, isso não é uma sentença que necessariamente ela tem que ter um quadro grave de Covid-19. Isso mostra que ela vai ter que tomar mais cuidado com relação à hipertensão. Por exemplo, uma dieta rica em gordura, 45% de gordura, digestão de energia proveniente de gordura, mostra que há uma possibilidade de aumentar 2 vezes mais a produção desse ACE. Então, o que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda o risco de hipertensão desse paciente. Então, se ele sabe disso, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com o médico, o nutricionista, para montar uma dieta, uma estratégia em que ele não consuma tanta gordura. Se ele consumir mais de 12 gramas de gordura saturada, ele também tem um risco aumentado de hipertensão por causa dessa combinação de alelos. Outro gene que está aí, que é famosíssimo, a ACE2, que trabalha dessa mesma via, junto com a ACE. Na realidade, eles disputam,
Só que a AC2 leva à produção do angiotensina 1,7, que é o vasodilatador. Então, na realidade, quando essa AC2 se expressa, ela acaba diminuindo a pressão sanguínea, né, para contrabalançar essa ação da ACE. Tá? Mas o problema é que o vírus usa essa enzima ACE2 que está ali na membrana das nossas células, na membrana das nossas células nasais, do intestino, do pulmão, principalmente. E essa enzima ali na membrana, ela serve como um portão de entrada para o vírus. Ele tem uma proteína, que é uma espícula, na realidade, que é uma glicoproteína, que é a spike, que vai se ligar a essa AC2 lá na nossa membrana. Então, se a gente tiver uma maior quantidade de AC2, é como se a gente tivesse mais portão de entrada nas nossas células. Então, isso vai facilitar a colonização, a inserção do material genético, a entrada do vírus dentro da célula para começar a replicação do vírus. Então, quem tem mais a AC2 tem tendência a ter uma carga viral maior. Tendo uma carga viral maior, essa pessoa tem um risco maior de desenvolver quadros graves de Covid-19. Como que esse teste é feito, doutor? Esse teste é feito de uma maneira bem simples. A gente manda um kit, né, de coleta, em que é um cotonete grande. Eu acho que quem já viu exames genéticos já viu a mesma coisa. A pessoa vai fazer um raspado da mucosa oral, né, do lado da bochecha, do outro lado, vai colocar dentro do tubo, né, fechar, sacudir, né, porque tem um líquido azul que vai conservar o DNA das células até chegar no laboratório. Aí, quando chega no laboratório, a gente isola esse DNA e pode fazer qualquer teste, inclusive esse teste do Covid. Agora, qual que é a importância, por exemplo, saber antecipadamente se a pessoa tem ou não tem essa predisposição? É justamente para agir antes da doença chegar? Antes de ser infectada pelo vírus? Exatamente. Como é que a gente enxerga isso? Como que esse exame pode cooperar? Primeiro, né, que, por exemplo, a gente está vivendo um momento que as pessoas estão começando a relaxar mais, né? Estão deixando de usar tanto a máscara, álcool gel, estão tendendo a aglomerar. Se, por exemplo, eu faço esse exame, eu fiz o meu, e eu sou portador desses alertas de risco, eu sei que eu tenho que me cuidar mais. Isso mostra que eu tenho que tomar mais cuidado com relação ao uso da máscara, com relação à aglomeração, todos os cuidados básicos. Eu não posso relaxar. E também exatamente isso para prevenir. Eu vou trabalhar na minha alimentação, eu vou trabalhar na atividade física. Eu sei que se eu tiver com sobrepeso, com obesidade, vai aumentar a expressão da CE, do AC2. Existem vários alimentos que podem, por exemplo, diminuir a expressão do ACE, diminuir a expressão do AC2, adequar essa expressão para que ela não seja exagerada. Porque, por exemplo, se eu tenho um alelo de risco do ACE2, eu tenho um nível de expressão 2 vezes maior. Então, a minha tendência é ter 2 vezes mais AC2 para captar, né, para permitir a colonização do vírus. Nesses testes que vocês fizeram, vocês conseguiram detectar assim, quais são essas pessoas que têm mais predisposição à Covid-19? A gente, pelo teste, eu descobri pessoas que têm menos, né? No meu caso. Por exemplo, eu já fiquei 2 horas, bem no início da pandemia, conversando com pessoas que já estavam com Covid. Uma delas estava com um quadro, digamos, moderado, mas a gente ainda não sabia que era Covid. Na verdade, acreditava que era mais um resfriado forte. As outras 2, né, tinham perdido paladar, olfato, então foi um quadro mais leve. E até agora, né, todos os exames que eu fiz deram negativos. Tanto por PCR, né, como por ELISA, né, IgA, IgG, por enquanto tudo negativo. E eu realmente tenho um genótipo que dificulta a infecção, que dificulta
a replicação do vírus. Quanto vai custar esse teste, né? A gente sabe que testes genéticos não são tão baratos. Vai ser acessível? Vai ser um teste acessível? Esse teste é um teste que eu considero, principalmente porque é um teste genético, como um teste acessível. A gente vai vender a R$600. Tá? E já vai com laudo, tudo direitinho. Esse é um perfil, por exemplo, básico, que a gente vai vender, que a gente desenvolveu para o Covid-19. Mas, por exemplo, existem vários testes genéticos em que a gente já fez, em que a gente vê o processo inflamatório, trombose, que é um fator de risco para o Covid-19. Então, a gente está oferecendo para os pacientes que já fizeram esses testes com a gente um laudo específico para a Covid-19, para saber se ele tem um risco de processo inflamatório mais intenso, se o risco de trombose dele pode levar a um quadro mais grave de Covid-19. Né? São outras opções. A pessoa não precisa nem fazer essa coleta, porque o DNA fica no nosso banco. É só falar assim, olha, eu quero que seja feito, aí a gente faz esse laudo e fala assim, tomar cuidado com esse processo inflamatório aqui, você tem esse genótipo que pode levar a um quadro mais grave de Covid-19, você pode fazer isso e isso para poder diminuir essa expressão desse gene, essa agressividade desse processo inflamatório. Assim você vai diminuir o seu risco de ter um quadro grave de Covid-19. E que boa notícia, né? Ter à nossa disposição mais uma arma no combate à Covid-19 enquanto a vacina não chega. E esse foi o tema dessa reportagem especial. Continue ligado aqui na programação do Hit Notícias. A gente se vê.